Voltamos com a nossa conversa com o psicólogo e escritor Plínio Garcia, aqui de Jacareí. Bom, Plínio, no primeiro bloco a gente falou do seu primeiro livro, e agora eu queria falar sobre o segundo livro, que esse aqui é Faça Algo por Você, que foi lançado mais ou menos uns 2 anos atrás, né? Já está em segunda edição, inclusive. Graças a Deus. Como é que partiu essa ideia do livro? Do que se trata? Conta pra gente. Então, é um livro mais voltado à psicologia mesmo, né? Um livro de motivação, de autoajuda. Né? O próprio título fala, faça algo por você, reaja, se ajude. Né? Então é um livro assim, que também, e talvez até mais, tem ajudado a muita gente a lidar com depressão, com ansiedade, né? Com ideias de suicídio, morte. E um livro já na segunda edição, como você disse, né? Surgiu também da ideia de ferramenta de trabalho. O livro tem chegado em outros estados, outros países até, né, e tem ajudado muita gente a sair da cama, a tirar da mente mais uma vez a ideia de morte. São livros assim, são orientações, você conta algumas histórias também ou não? São tópicos, né? São temas que você pode ver aí, são títulos, são temas que a cada gente página é um desenvolve. Capítulo, né? Cada página curta, uma linguagem acessível, simples, né? Com a intenção de ajudar o paciente mesmo em se tratando de motivação, autoajuda, combate à depressão, redução de ansiedade, por aí vai. E, aliás, o livro, a gente falou que foi escrito faz menos uns 2 anos. Por aí. Foi na saída da pandemia, né? O lançamento do livro, mais ou menos, né? Não, foi bem antes. O livro? Foi bem, tem 2000, foi bem antes até. Porque esteve na Bienal do ano passado. Até porque eu queria saber exatamente do processo da pandemia. Você, como psicólogo, percebeu que tipo de alterações de comportamento nas pessoas, né, que ficaram trancadas em casa? Até você mesmo, como é que você lidou com isso? Todos os comportamentos possíveis e imagináveis, né? Foi uma época que surgiu muito, até mais a ansiedade do que depressão. Se antes a queixa era depressão, em função da pandemia, o que surgiu mais, as queixas que eu mais ouvia foi a ansiedade. De adolescentes, de crianças, de adultos, né? E assim, a gente era proibido, enquanto profissional, de atender presencialmente, né? Então a gente deu esse intervalo, esse tempo aí de atendimento. Mas o livro, ele vem ajudar, sim, até nessa época de pandemia, né? Porque as pessoas não tinham alternativa, né? Não podiam sair de casa. De jeito nenhum. Muita gente parou de trabalhar nessa época, o que ficou pior do lado financeiro também, né? Também. Fora aqueles que perderam emprego, né? E em função do isolamento, desenvolveram pânico, fobias e ansiedade, principalmente. Para você, como é que foi particularmente ficar aí esse tempo trancado em casa? Como é que você conseguiu resolver essa situação para você? Não tinha opção, né? Era ficar mesmo isolado, se protegendo, né? De todas as formas, álcool gel e máscara, né? E mesmo assim, né? A Covid surgiu, né? Veio aí, a gente se cuidou, né? Tal, a gente se superou. E aí a gente tira um aprendizado disso também, uma lição disso, né? Até para atender os pacientes, a conviver com isso de certa forma, né? Mas para você ficar trancado em casa, por exemplo, foi fácil ou você teve que se acostumar? Para mim foi fácil porque eu sou muito caseiro, né? Eu gosto muito de ler, né? Eu leio muito. Então, para mim, não foi nenhuma dificuldade, não, né? Eu fiquei estudando, lendo. Não foi nenhum trauma, nenhuma dificuldade, não, de forma alguma. Você falou que a pandemia mudou, né, o comportamento, que a reclamação antes era a depressão. Sim. E depois passou a ser a ansiedade. Justo. E muita gente diz que a ansiedade e depressão, né, vão ser as doenças do século XXI. Já está sendo. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, se você também concorda com essa análise. Infelizmente, eu tenho que concordar, né?
as pessoas não saem por aí dizendo que tem depressão ou ansiedade ao extremo, né? Mas a ansiedade está aí, está presente em muita gente, né? Eu tenho pacientes aí que se queixam muito de ansiedade, depressão, né? Pessoas que se isolam, né? Evitam a socialização, né? Interfere no sono, interfere no apetite, e são queixas que a gente até às vezes encaminha para psiquiatras. Precisa às vezes entrar com medicação, um ansiolítico, antidepressivo, né? Mas são queixas reais até hoje. As pessoas precisam se cuidar, cuidar da saúde mental, né? A depressão tem tratamento, tem cura até, né? Acho que as pessoas têm que buscar isso. Não é uma atitude saudável se isolar e no isolamento pensar em morte, que vai morrer, que a vida não vale mais a pena, e entrar no fundo do poço da depressão, né? Acho que tem saída. Eu acho que ela tem que ajudar-se e buscar ajuda também. Mas para você, o que levou a isso? As pessoas ficarem cada vez mais ansiosas e depressivas? Também tem muita gente que diz que foram esse advento das redes sociais, essa informação de segunda a segunda, que as pessoas vão querendo, né? Aí sai até informação pelos poros da pessoa, né? O que você acha que levou a essa grande número de ansiedade e também de depressão? Acho que levou, assim, acho que o que levou também os comentários, o diz que me diz, que o boca a boca, as redes sociais já, né? A televisão, a mídia, de certa forma, de forma geral até, né? Os comentários que se ouvia na época, né? O alarde, né? Se mostravam cenas de cemitérios abrindo covas, aquele horror, os hospitais cheios, lotados, as pessoas se desesperavam. Tá, mas isso, né? Isso que você está falando da pandemia. Na pandemia. Mas eu estou falando assim, que eu tinha perguntado da depressão e ansiedade como uma doença do século XXI. O que levou a isso? Que você acha que as pessoas começaram cada vez mais a ficar mais ansiosas e depressivas? Isso independente da pandemia. O que você acha que levou as pessoas a ficarem desse jeito? Uma vida mais corrida, desemprego, sei lá. Dificuldades familiares, de convívio mesmo. Estresse de várias formas, né? E as pessoas não saberem lidar com situações de conflitos, dificuldades de várias formas financeiras, de trabalho, né? Enfim, que geram, né? Elas não buscam esse estado emocional, mas são consequências que elas acabam se vendo envolvidas, né? São doenças, entre aspas, sorrateiras, que muitas vezes não sinalizam, e quando elas se veem, elas já estão naquele quadro de ansiedade ou depressão. São vários fatores que levam a isso, né? Até hoje. Então, isso pega qualquer idade, né? Qualquer idade. Desde criança. Existem crianças com sintomas assim, adolescentes, adultos e idosos também. E como é que se detecta esse comportamento? Por exemplo, um familiar que acha que a pessoa ou está muito ansiosa ou está muito depressiva, como é que se pode se detectar isso? Tem sintomas ou algum tipo de comportamento mais diferente? São sintomas, né, e comportamentos que elas mudam, né? Os sintomas de ansiedade, né? Alterações do sono, impaciência, né? A pessoa fica mais tensa, mais agitada, briga por qualquer motivo, reclama-se de tudo, né? De poucas coisas, enfim. E com a depressão, a mesma coisa. As pessoas ficam mais melancólicas, mais tristes, podem ter crise de choro ou não, vem ideias de um pessimismo, né? De uma negatividade,
né? Ela pode se tornar pessoas mais negativas, e aí pode surgir ideias de morte, de menos-valia, pode ter crise de isolamento, né? Achar que não vale a pena se socializar, tem que ficar num quarto escuro, trancado, só com a ideia de dormir, né? Até usando do sono como uma fuga da realidade, né? E por aí vai. É curioso porque sempre quando a pessoa passa por um tratamento, seja por depressão ou ansiedade, e a pessoa se recupera, consegue voltar a uma vida cotidiana normal, mas qualquer gatilho que lembre a pessoa daquilo, ela pode retroceder tudo de novo, né? Infelizmente. Muitas vezes é o que eu falo para o paciente, né? Às vezes a recaída é mais forte, né? Ninguém está livre de uma recaída. Por ansiedade, por depressão, por angústia, por qualquer fator emocional. Mas aí está a questão da pessoa reagir. Eu acho que a palavra-chave é o reagir, é se ajudar, buscar ajuda, né? E não se entregar. Então, assim, recaída existem. Né? Acho que o básico é se ajudar. E também não tem um tempo específico de tratamento. Em um ano você está livre da depressão, porque cada pessoa reage de um jeito, né? É um caso, né? Tem pessoas que tratam em uma fase aí, vamos supor, um ano, tem umas recaídas, podem ficar mal de novo, né? E vai se tratar, vai se superar e tal. E tem outros que em meses dá ainda volta por cima, supera-se, né? Aceita a medicação, que é importante isso, né? E supera e nunca mais tem esse tipo de queixa. Então, cada caso é um caso mesmo. E lembrando que medicação quem pode dar é o psiquiatra, né? Só. O psicólogo não pode dar. Não medica. Né? Nós fazemos acompanhamento psicológico. A gente trata do emocional, do psicológico, sem medicamento. Se a gente vê que o paciente ele necessita de medicamento, a gente encaminha para um colega psiquiatra e ele que vai medicar. Tá certo, vamos fazer então o nosso segundo intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.